Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. E ela já está com a gente. Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Bom dia, ouvintes, bom dia, Beverly. Que bom tê-la aqui. Márcia, te peço desculpas pelo atraso hoje, mas a gente não queria deixar passar em branco, nós estamos vivendo, no início, Márcia, eram 16 dias de ativismo, né, no combate à violência contra as mulheres, e agora, em função de uma data que começa com o Dia da Consciência Negra, porque no Brasil a gente tem dados indicadores, né, de que mulheres, negras são ainda mais vítimas de violência do que mulheres que não estão nesse enquadramento, nesse rótulo, né, então, começou com 21 dias de ativismo, né? E a gente está vivendo exatamente isso, que culmina agora no dia 30 com uma caminhada. Aqui em Caxias do Sul participa também, às 9 horas, com concentração na Prefeitura de Caxias do Sul. Depois o pessoal vai pelo centro, mostrando, né, que a sociedade não quer mais, não aceita mais a violência contra a mulher. Agora, a gente pensa, Márcia, que a violência sexual seja a principal contra a mulher, e não é. Pasme, né? É uma das que, por indicadores, é uma que menos aparece. As que mais aparecem, ou seja, as mais comuns, são a violência psicológica e a violência patrimonial. E é sobre a violência patrimonial que a gente vai falar hoje, né, Márcia? Vamos falar, sim, tentar abrir um pouco mais essa discussão, né? Porque, enfim, a violência patrimonial, que tem a ver aí mais diretamente com a questão do dinheiro e com os bens, inclusive, Beverly, pasmem, é para ah, até a questão de reter documentos. Isso acontece com muitas mulheres, então as mulheres não têm autonomia financeira e às vezes nem dos seus próprios documentos. E a lei Maria da Penha reconhece essa violência patrimonial como uma violência doméstica contra a mulher, e isso sim é enquadrado na lei Maria da Penha, né? Então, reter dinheiro, tirar dinheiro, destruir ou controlar alguns bens das mulheres, os próprios documentos, instrumento de trabalho ou objetos da mulher, tudo isso, quando o homem, porventura, cercear, se apoderar disso, se muitas vezes destruir isso, tudo isso é enquadrado como uma violência patrimonial, né? Porque ela acaba também trazendo, Beverly, uma consequência, que é a violência simbólica, que a gente chama, que é essa violência muitas vezes invisível, né? Que é onde o homem vai acabar muitas vezes humilhando, dominando, fazendo a mulher ter culpa, trazendo uma alternativa, não é uma alternativa, mas levando para a mulher aí um entendimento de que a autoestima dela não é boa. E isso também tem uma relação direta com a violência patrimonial. Então, a violência simbólica ou psicológica vinculada com a violência patrimonial é algo que acontece muito mais do que a gente gostaria que acontecesse. E muito obrigada pelo espaço de a gente poder estar falando sobre isso aqui agora, né? Márcia, vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. A gente falou aqui sobre as condições em que acontece, mas a gente precisa entender, saber diagnosticar, né, saber identificar. Isso aqui é uma violência patrimonial. Não é correto, porque muitas vezes quem está dentro da situação, Márcia, não percebe. Precisa que alguém diga: isso é certo, isso é errado, isso é amor, isso é fraterno, isso não é fraterno. Então a gente precisa, às vezes, colocar ali um rol do que é e o que não é. Então vamos tentar entender. Você pode nos ajudar a identificar isso? Claro, por exemplo, tu não precisa trabalhar, fica em casa, cuida dos filhos. Não quer dizer que isso sempre é uma violência, mas a partir do momento em que a mulher quer, por exemplo, trabalhar e é cortada nisso, e o homem não deixa, com essa pegada de que ela pode ficar em casa, cuidando da casa, por exemplo. E quando ela tem as necessidades, então, eu quero fazer minha unha, eu quero comprar minhas coisas, o homem começa a cortar, isso não deixa de ser uma violência. Por quê? Porque ela
não, aí ela fica submissa e dependente e o homem começa a ter essa relação de domínio sobre. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo, o casal junta o dinheiro numa mesma conta e aí a mulher não pode comprar uma roupa, não pode fazer uma unha, não pode pintar o cabelo, porque o marido não deixa, porque esse dinheiro, então, é só para ser usado na casa. Isso é uma violência. O homem esconde ou tira os documentos da mulher. Isso é uma violência. Ele não deixa que a mulher saiba qual é de fato, como estão os investimentos, ou como estão as contas, ou a mulher não tem acesso, muitas vezes, à conta bancária. Não, deixa que eu resolvo, é só comigo. E aí, quando entra nesse discurso mais sutil, né, de que a mulher não precisa se preocupar com isso, tem uma mensagem subliminar que está dizendo: você não vai fazer isso, você não tem capacidade para isso, eu faço tudo. Então, toda vez que tiver um domínio, mesmo que seja travestido de carinho, tenho que ter cuidado. Bom, eu também não estou dizendo que todo casal onde o homem gera as finanças é uma violência. Não, porque tem muitos casais aí que funcionam muito bem assim, mas a mulher tem liberdade de escolha. A violência entra quando não se tem liberdade de escolha. Então, são esses pequenos atos do dia a dia que acaba gerando ou se configurando aí como uma violência. Ah, tu pagou muito caro isso aqui, que daí o homem vai lá e o dinheiro é da mulher e o homem vai lá e fica interferindo no quanto se pagou numa coisa ou outra e faz com que a mulher se sinta culpada ou se sinta não sabendo negociar ou ela sente que não consegue aí ter um controle financeiro, a estima dela em relação ao controle das coisas ela também não sabe ou acaba achando que não está fazendo uma boa gestão, e isso é violência. Outra coisa que acontece muitas vezes, quando a mulher não tem acesso, por exemplo, às dívidas, à conta bancária, o que o homem está fazendo, muitas vezes mulheres descobrem que tem uma dívida gigantesca quando isso já está instalado, porque o homem vai fazendo muitas vezes negociações, não fala, né, para a mulher o que está acontecendo. Já aconteceu, já acompanhei casos, Beverly, de o homem falece e quando a mulher vai ver, ela tem uma dívida gigantesca e ela achava que tinha uma casa, ela achava que tinha alguns bens e não tem. Então, tudo isso se configura aí como violência patrimonial. Márcia, a gente sabe, já tem vários autores que inclusive escreveram livros sobre essa questão do dinheiro e casamento ou relacionamento, né? Mas uma coisa precisa ficar clara, né? As condições precisam ser igualitárias. O que eu quero dizer com isso? Se o casal decidiu que vai fazer X coisas com os seus dinheiros, ok, é uma combinação. Mas muitas vezes, nessa relação que fica enfraquecida porque quem detém o dinheiro tem o poder numa relação, isso é um fato, né, Márcia? Decide se vai, se não vai, se compra, se não compra, se pode, se não pode, a gente sabe disso. Existe ali muitas vezes, numa relação, o homem empoderado com isso e sabendo o dinheiro da mulher, regrando, porque a mulher fala mais, ela abre mais, e não acontece o inverso, a mulher não sabe o quanto ele ganha, o que está pagando, o que está investindo. Então, isso também é uma desproporcionalidade. O que eu quero dizer com isso é, proporcionalidade também é um indicador? Sim, sim, com certeza, né? Também tem uma discussão muito grande, né? Quem paga o quê, ou quanto cada um paga. Bem, se um tem mais possibilidade e paga um pouco a mais algumas coisas, isso é proporcionalidade. Eu recebo mais, eu pago mais. No frigir dos ovos, a gente está equilibrado, né? Porque se um ganha menos, mas mesmo assim paga algumas coisas, no fim da história está todo mundo contribuindo. Agora, quando se usa isso, e é muito fácil usar isso, né? Ah,
quando tu diminui, por exemplo, uma pessoa porque ela está pagando menos ou porque ela em algum momento não está conseguindo colaborar, isso também é violência. Mesmo que seja invisível a violência, que seja só na fala, ela ainda assim não deixa de ser uma ferida. Violência invisível ainda assim é ferida. Então tem que ter muita atenção e muito cuidado em relação a isso. E o que acontece também é porque a gente normaliza, né? Porque o homem é assim mesmo, o bife maior tem que ficar para o homem, já que ele paga mais. São algumas formas culturais que a gente tem de levar a coisa de uma maneira que tu normaliza a violência. Não, ele gritou, mas ele está nervoso porque ele trabalhou o dia inteiro e ele também traz comida para casa. Bem, se ele está fora de casa e está nervoso porque tem problemas, e isso se justifica, será que a gente está no caminho certo? Porque aí eu tenho um filho dentro de casa que está olhando isso e que vai reverberar aquela mesma violência achando que também é normal. Então a gente tem que cortar, né, de uma forma muito intensa. Por isso que a gente tem movimentos aí para chamar atenção para isso, Uhum. porque levar uma questão de inferioridade para a mulher, por exemplo, porque ela está pagando menos, isso não deixa de ser uma violência. A gente tem que entender porque de pequenas e pequenas e pequenas violências, daqui a pouco a gente tem aí mulheres que estão extremamente machucadas emocionalmente, com problemas psicológicos por conta disso e achando que não, que ela ainda está se culpando. Não, é violência sim, né? E cuidar muito, porque o sutil, às vezes parece que o homem aí muitas vezes tem um certo receio da mulher se sobressair financeiramente. Então, se eu mantenho ela aqui sob o meu jugo, sob a minha mão, eu consigo dominar e me sair melhor. E acho que são essas relações que a gente tem que cortar. Márcia, para a gente fechar, me parece que a gente deu aqui algumas dicas, você deu algumas orientações, mas todos nós, né? Todos nós precisamos, homens e mulheres, nos atentar às questões que são legais, contratuais, né? Organizar, planejar, ter isso bem claro. Isso vai desde a escolha de um regime de casamento, a questão de em quem, a questão patrimonial, né? Vai estar no nome de quem, pertinente a quem. Eu sei que ninguém entra num relacionamento pensando que possa dar alguma coisa errada, e que bom que não, né, Márcia? Mas por outro lado, a gente precisa aprender que quem tem o dinheiro consegue sair de uma situação, por exemplo, violenta, muito melhor do que quem não tem, né? Uhum. Sim, tem muitas mulheres que se mantêm num relacionamento por questão financeira. Tem muitas mulheres que se mantêm num relacionamento usando a desculpa da questão financeira. E quando a gente vai olhar a fundo, essa mulher está tão machucada ou a autoestima dela é tão baixa que ela não acredita que consegue ficar sozinha, mesmo quando ela tem condições, sim, financeiras. A questão é o que ela não enxerga. Mas de parte prática, né, Bebe, para a gente pensar isso, como é que eu combato uma violência, por exemplo, patrimonial, é simples. Vamos olhar para o regime de casamento. Isso é uma questão importante, né? Hoje em dia as pessoas vão morar junto e está tudo certo. Tá, mas no que isso implica? Compramos alguma coisa, exija que o nome da mulher esteja ali junto. Ah, mas somos um casal, não precisa, não tem problema. Se não precisa, se não tem problema, coloca o nome lá junto, deixa registrado, né? Hoje em dia, a gente tem que ficar atento que tudo é prova, né? Checa a tua conta, dá uma olhada no Serasa, vê se está tudo certo. Se possível, gera renda, gera teu dinheiro. A mulher tem que gerar o seu dinheiro. Melhor ainda se puder fazer uma reserva financeira sua, pessoal, independente da reserva financeira familiar. Guarda os teus documentos, mantém teus documentos em dia, constrói uma rede de apoio se alguma coisa não está acontecendo. O que é essa rede de apoio? Eu vou falar com uma amiga, porque muitas vezes é ali que eu vou encontrar, né, alguma
dica ou alguma saída. Vou falar com a família muitas vezes. Será que estou na dúvida? Não, mas acho que não é. Checa, conversa com família, busca espaços, ONGs, o Mulheres do Brasil, por exemplo, e tantos outros espaços que tem de mulheres que se reúnem para poder entender essas coisas. Se precisa, busca um apoio psicológico. Então, essa rede, né, essas dicas, essa rede, ela é fundamental. Não começa a ficar enclausurada e isolada, porque quanto mais isolada a mulher está, maior é a chance dela sofrer violência e mais difícil é romper com esse ciclo. A gente vive num país extremamente machista, com muitas dificuldades. O homem se trai, é normal o homem trair, a mulher se trai, é uma vagabunda e merece ser, né, esculachada de tudo que é jeito. A coisa não é assim. A gente precisa começar cada vez mais a se dar essa autonomia, inclusive emocional. E o patrimônio vem nesse contexto. Então, não vou olhar assim para as finanças, quero saber como é que está, quero olhar o extrato, para que você não tenha uma dívida no seu nome sem sequer saber. Né? Então, essa comodidade de deixar para o outro, ela pode ter um custo muito, muito, muito alto lá na frente. Márcia, obrigada pela tua presença aqui de novo hoje, viu? Obrigada, obrigada a todos. Até semana que vem. Até. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida com a consultora